Ó, nós temos os comandos ali, certo? Deixa eu ver. Ixi, acabei de perder. Então, aqui está a estrutura, certo? A estrutura que eu passei. Então, para vocês comprovarem o processo, a gente tem que chegar aqui e fazer o quê? Eu vou dizer lá que o Q recebe nó asterisco malloc de size of de nó. Não é esse o comando? Certo? Aí você chega e põe para compilar. Opa, tem um erro. Ah, tá. É porque eu não fechei o código aqui, né? Aqui tem que ter o return 0 e aqui tem que ter o fecha chave. Assim, né? Tá. É que tava no Word, tá? Chamei return 0. Ó, não deu erro, certo? O que acontece aqui, ó? Eu criei uma nova caixa apontada por quê? Foi isso? O que vem ter então? Vamos ter lá que ponteiro n recebe 1. Não é esse comando? Certo? Aí vem, põe para rodar. Ó, também deu certo. Se não deu erro, significa o quê? Tá certo o comando. Faz sentido? Aí vou criar uma nova caixa apontada pelo prox. Como é que fica? Que ponteiro prox recebe o quê? Nó asterisco malloc size of nó. Sim, compilamos. Ó, deu certo. Aceitou o comando. Não é isso? Aí eu quero colocar o valor 2 lá dentro. Não é isso? Como é que coloca o valor 2? Assim. Não é isso? Aí vem. Deu certo? Vamos pegar um exemplo de uma coisa que não pode fazer, para ver o que acontece, certo? Um N, esse N aqui, esse mesmo cara aqui, eu poderia receber R, por exemplo? Ou Q? Esse cara aqui, eu posso atribuir Q para ele? Sim. Isso aqui pode? Acho que sim. Quem acha que sim? Ó, então temos três. Ó. Por que que não pode? Ó, deu erro. O que que significa o erro? Erro. Eu tenho um int de uma estrutura ponteiro. Um é int, o outro é um ponteiro de nó, certo? Ele pode receber? Ó, pelo jeito não, certo? Então, isso é um comando que eu não posso fazer, certo? Mas daí, como é que eu faço? Já do que nós temos do desenho aqui, ele fez o quê? Ele criou essa caixa, colocou um valor 1. Viemos para cá e criamos uma nova caixa. Não, e atribuímos o valor 2 aqui. É isso? Até aí tranquilo. Vamos ver o valor das variáveis aqui. O que continua apontando para o 1 aqui, pelo que nós fizemos, certo?
Então, o que que a gente pode fazer? Como é que eu vou printar o valor? Eu quero ver o valor de quê? Como é que faz? Printf vai ser o quê? Porcento o quê? P. E aí nós vamos colocar o valor de quê? Quero saber quanto tem em quê, certo? Não vou usar isso aqui, porque senão vai. Então, vou mandar printar quem? Que? Assim. Oi? Tem comercial antes. Não. É que o e-comercial vai extrair quando eu tenho uma variável criada, certo? Neste caso aqui, nós estamos trabalhando com variáveis que estão sendo criadas dinamicamente, certo? A única variável que eu tenho normal é o t. O t é uma variável, né? Ó, ó, ele mostrou o valor de quê? Certo? Seria simbolizando lá como aquele 1E56 lá que eu coloquei, certo? É o endereço, né? O endereço de memória, isso aqui, certo? Aí o que que você faz? Bom, então eu tenho o valor de quê? Então, eu posso printar o que ponteiro n. O que ponteiro n vai ser quem? Vou dar printf. Então, eu vou colocar ó, que ponteiro n. Ele vai ser, é o inteiro, né? Porcento d. Vou colocar que ponteiro n. É isso? Ah, faltou um barra n. Tá aqui, ó. Que ponteiro n. Ele colocou o valor 1. Não foi o valor 1 que a gente colocou? Vou colocar um barra n aqui. É, colocar um barra n aqui, colocar um barra n aqui. Certo? Aí, vamos printar o próximo ponteiro, que é o prox. Printf. Vou pegar com base nesse cara aqui. Só que em vez de ser que, vou colocar prox. Que, assim, certo? É o que ponteiro prox, certo? Ó, que ponteiro prox tem final 930, aqui é 910. Deu final 930, certo? Aí nós fizemos aquele comando lá, o que recebe que ponteiro prox. Não foi o que a gente fez? Ó, que recebe que ponteiro prox. Foi assim que a gente fez, não foi? Que é o comando ali que fez ele passar do 1 passar para o 2, certo? Então, quem tem esse que ponteiro prox, ele tem esse endereço aqui, que é o endereço da caixa da frente, certo? E se eu copiar esse cara aqui, ó, mandar o que recebeu esse cara, certo? Então, vou mandar printar aqui. Quanto que vale agora aqui? Ó, observe que o quê? Ele tinha 910, agora passou 930. Bom, eu atribuí, tem que estar com ele, né? Fez sentido? Então, vamos entender assim, ó, coisa básica. Quando a gente tem ponteiros aqui, é que tem um outro conceito que nós vamos ver depois. Não sei se eu vou conseguir passar para vocês, ou se vai ser o professor de estrutura de dados, certo? O que que acontece? A caixinha pequena aqui, ela não aponta para a caixinha pequena, ela aponta para a caixa como um todo, com a parte pequena e parte grande, certo? Por isso que a gente coloca aquele size off, para ele dizer que é o tamanho todo,
Não é um tamanho só de um, né? A gente começou vendo ponteiro, fazendo ponteiro de inteiros lá, certo? Que a gente pode usar para passagem de parâmetro referência, como a gente fez, que funciona. Mas na prática, a gente vai passar a usar com struct aqui, certo? Aí ele tem o conjunto inteiro aqui, ó, que a gente está trabalhando. E aí, quando ele recebe, ele vai receber o endereço de memória. Só que na prática ele aponta para aquele endereço de memória. Tá clara essa situação? Certo? Então, esse formato de fazer isso acontecer, a gente tem que levar em consideração quando vai montar. Ó. Pelo endereço aqui dá para saber, não dá? Então, esse exercício 2 que eu passei aí, que eu tinha colocado que é para entregar hoje, né? Que eu vou deixar para terça-feira, semana que vem, não é isso? É para justamente, se você criar todos os comandos aqui, ó, como a gente está fazendo aqui, como fez um quadro na aula passada, a gente consegue saber se o comando é válido ou não, certo? Só tem que ter a estrutura montada como está. Feita a estrutura, ele vai executar. Se ele não der erro, significa o quê? Que pode fazer. Se ele der erro, significa que tem algum problema, que é o que a questão pede. A questão diz que tem comandos que são inválidos, certo? A ideia é justamente que vocês testem isso. E dessa maneira, ó, dá para ver, ó, é o comando, não é o comando que está criando ali? Não foram os comandos que a gente fez aqui? E que fez no quadro, na aula passada? Certo? Então, dessa maneira, a gente consegue ir montando a estrutura de ponteiros. Para vocês terem um pouquinho mais de acesso ao que é ponteiro. Que a princípio é coisa louca, né? Como é que faz o comando louco ali que não tem nada a ver com nada, né? Agora começou a fazer sentido. É isso? Entendido? Então, esse exercício 2, vocês podem me entregar na terça-feira. É um desenho para cada linha. Por que que é um desenho para cada linha? Porque vocês têm que assimilar o que é que ele está fazendo. E para assimilar o desenho, neste caso de ponteiro, ele é, vamos dizer assim, ele ajuda muito a entender os comandos do ponteiro. Ok? Aí tem caso que vai ter que dar printf para saber se o valor está batendo. Porque tem caso que vai dar certo, mas e daí? O que ele fez? Certo? Deu para entender o que quer fazer? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida disso? Entendido? Tá melhor agora. É. Faz diferença fazer um quadro? Faz, né? É. Pois é. É o que eu falei. Tem que fazer no quadro. Quebrar barreiras. Nós temos que quebrar as barreiras. As nossas barreiras. Barreiras que a gente tem. Parece que é. Ah, mas é a mesma coisa que fazer. Não é a mesma coisa que fazer. Oi. Não, é que é assim, o conceito de árvore, ele vai ter um nó, certo? Mas só que ele tem um nó à esquerda e à direita, certo? Ele vai ter, em vez de ter prox, ele vai ter um esquerdo e outro à direita, entendeu? Vai ter lista duplamente encadeada, que é aquele ali, ó. Vai ter o prox, né, que eu coloquei lá como próximo, que é a abreviação de próximo, que é o prox, e vai ter o antes. Ele chama lista duplamente encadeada. Ele vai, um lado ele aponta para um ponteiro e o outro aponta de volta para ele. Isso aí chama lista duplamente encadeada, certo? Hã? Ano que vem. Isso é, não, não, isso é spoiler, spoiler. Beleza? Entendido? Bacana? Vocês vão sentir saudade disso aqui, vocês vão ver. Posso fechar a videoaula? Então tá bom.